a cruz, o fim e o recomeço. Glória a Deus, essa palavra é maravilhosa, é linda. Nosso versículo inicial se encontra em Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 26. Vamos ler. De outra forma, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez por todas se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Preciosa igreja do Senhor Jesus, povo santo, amados, espíritos justos e aperfeiçoados, mais que vencedores, igreja sem ruga e sem mácula. Meus amados, é importantíssimo esse entendimento. Você entender o que de fato ocorreu na cruz, a importância, né, do que ocorreu na cruz, e entender que a cruz é de fato um divisor de tempos. E é interessante, amados, até me ocorreu isso agora aqui, de algo que está acontecendo no mundo, uma coisa muito interessante e ruim, muito ruim, né? Que é o seguinte: eles estão querendo de todo modo apagar Jesus da história. Ah, irmão Cristiano, como assim? É verdade, amados. Vocês acreditam que nas universidades aí, não só no Brasil, até fora do Brasil, está havendo um consenso de retirar, por exemplo, Jesus como o contador zero da história, né? Nós sabemos que Jesus, ele é a legenda do ano zero, né? Dessa era, né, de Cristo em diante. Então, você sempre ouviu, né, dizer o quê? Tantos anos depois de Cristo, antes de Cristo, ou seja, Jesus é a legenda do ano zero, né? Eles estão querendo tirar isso. Agora eles estão mudando nas universidades aí, por exemplo, no meio da ciência, né? A famosa ciência, né? Eles estão querendo agora dizer que eles não falam mais Cristo, né? Eles falam era comum. Então, antes era, no meio acadêmico, antes era AC, né? Ou DC, antes de Cristo, depois de Cristo, né? Agora é AEC, antes da Era Comum, e DEC, depois da Era Comum. Que coisa, né? Tremendo, né? Eles querem apagar Jesus da história, mas eles não vão conseguir. Eles fazem de tudo, mas não vão conseguir. Então, nós estamos, por exemplo, no ano 2020 da Era Comum, como eles dizem. Não, amados. Essa tentativa, né, de apagar Jesus da história, de querer, né, desmerecer o Criador, tudo isso acontece, né, no meio aí do mundo. Mas, amados, os eleitos de Deus estão de pé e nós somos os eleitos do Senhor. E nós jamais deixaremos apagarem Jesus da história. Isso nunca vai acontecer. Eles podem tentar de tudo. Porque Jesus, de fato, mudou a história da humanidade. E por mais que eles queiram dizer que não, eles podem espernear à vontade, mas essa é a verdade. Jesus se manifestou para mudar o mundo, de fato e de verdade. E a sua cruz foi o ponto central da história da humanidade. Podemos dizer que esses períodos antes da cruz e depois da cruz, ambos períodos são divididos em duas partes, vamos dizer assim, né? Então, antes da cruz, o que é que nós tivemos? Tivemos o pecado, né, que veio no sexto dia, o homem foi criado no sexto dia, e posteriormente o homem trouxe, né, manifestou o pecado no mundo. Houve um período até a lei. Esse período do pecado até a manifestação da lei foi um primeiro período. O pecado já estava no mundo, mas o pecado não era levado em conta. Como Paulo disse, né? O pecado não é levado em conta quando não há lei. Então, houve o pecado já estava no mundo, mas a lei veio para diagnosticar o pecado, para trazer a morte ao homem espiritualmente falando, né? E manter o homem preso na morte até que Jesus viesse destruir todo esse sistema de morte. E esse período anterior à cruz, dividido em dois momentos, né? Do pecado até a lei e da lei até a cruz, até Cristo, né? E até a cruz, obviamente. Esse período nós chamamos de Império das Trevas. Porque foi um período realmente de escuridão. Quando o pecado entrou no mundo, o que Deus disse? Maldita é a terra por tua causa. Então a criação foi amaldiçoada pelo pecado que entrou no mundo, né? Então ali, a partir daquele sexto dia, a partir da criação do homem e do consequente pecado que veio pelo homem,
A terra passou a ser amaldiçoada, a criação foi divorciada do seu Criador. Então, o Criador é luz. Entende? Deus é a nossa luz. Uma vez que o pecado separou a criação do Criador, então a criação entrou num período de trevas. É que o Paulo chama de império ou de poder das trevas, né? Essa palavra império ou poder, ela tem um sentido de um poder estatal. No grego, é interessante, né? Quando falou império ou poder das trevas, ele nos libertou do poder das trevas. Esse poder tem um sentido de um peso estatal, né? Como se comparado, por exemplo, ao Império Romano naquela época, né? Que dominava ali boa parte do mundo conhecido, né? Ou quase, praticamente todo o mundo ali conhecido naquela região, e o Império Romano tinha uma mão pesada, né? Então o sentido era esse, era um poder dominador das trevas. Por isso Paulo chama de império das trevas. Então houve um império de trevas desde o pecado, né? Um primeiro período, depois a lei se manifestou para, como eu disse, diagnosticar o pecado, etc. A lei foi um ministério de morte, de condenação. Recentemente nós estudamos sobre isso. Eu confesso que eu não lembro bem o tema agora, mas eu vou deixar embaixo do vídeo no YouTube aí. Tá? Sobre a lei, sobre essa questão, né, do chamado da lei. A lei foi um ministério de morte e de condenação, amado. Se você não entende isso, eu vou deixar embaixo do vídeo no YouTube um link. Tá? A lei veio para isso. A função dela, né, da lei, era diagnosticar o pecado. E trazer realmente aquela sentença que Deus havia dado ao homem. Se pecar, certamente morrerá. E a lei veio trazer, inclusive, morte espiritual, né? Porque a lei imputou o pecado. Então houve o quê? Um período de trevas. O império das trevas dominou. Né? E aí veio Jesus. Jesus se manifestou. Jesus, o marco do ano zero. Como eu disse, eles querem apagar Jesus da história, mas não vão conseguir. Jesus é a referência histórica, é sempre antes e depois de Cristo, não tem nada de era comum, esqueça isso, tá? É antes e depois de Cristo, porque Cristo marcou a história e a sua cruz marcou a história. A cruz de Cristo encerrou aquele período, aquela era, aquele império de trevas. Vamos ler mais uma vez o primeiro versículo? Vejam só. De outra forma, Hebreus 9, 26, né? De outra forma, necessário lhe fora a Jesus, né? Ou seja, seria necessário para Jesus padecer muitas vezes. Ou seja, aqui está comparando com a lei, né? Então está dizendo o seguinte, olha, se fosse como na lei, né? Quando diz de outra forma é isso. Se fosse como na lei, se Jesus viesse para realizar a sua obra segundo a lei, seria necessário Jesus padecer desde a fundação do mundo muitas vezes. Porque na lei era assim, né? Na lei, os pecados eram lembrados, né? Diariamente e anualmente havia aquele sacrifício, né? De lembrança dos pecados, que tudo era simbólico, na verdade, né? Aquilo não tinha efeito prático nenhum, era apenas simbólico. Então está dizendo, olha, se fosse como na lei, de uma outra forma, necessário seria para Jesus necessário que ele morresse muitas vezes, né? Que ele padecesse desde a fundação do mundo. Mas não, Jesus não veio para fazer a sua obra segundo a lei. Então ele diz aqui, ó, mas agora, na consumação dos séculos, observe aí, amado. A palavra séculos aqui são eras, tá? Pode ser traduzido por eras. Então, na consumação das eras, perceba que o ápice do tempo foi Jesus. A manifestação de Jesus foi o ápice do tempo e foi a consumação. Foi o fim das eras. Muitos estão esperando a consumação das eras ainda. Não, Jesus já veio para cumprir isso. E por que diz agora? Porque essa carta aqui foi escrita exatamente no tempo de transição. Eu já vou explicar o que é esse negócio de período de transição, tá? Para quem não sabe, eu vou explicar isso aí. Eles estavam aqui vivendo justamente a transição, que a gente já vai ver o que é. Então eles estavam o quê? Na consumação dos séculos. Porque o fim daquela era antiga das trevas, na cruz já havia acabado. Então, abençoados, eles estavam ali vivendo justamente a consumação das eras, o período de transição. Como eu já disse, eu vou explicar já o que é isso, para quem não sabe ainda, né? Então diz agora, na consumação dos séculos, porque Jesus, amado, ele consumou aquela era passada. Ele encerrou o império de trevas na cruz, né? Então eles já viveram ali a consumação dos séculos e eles estavam vivendo um momento de transição.
Tremendo, né? E diz aqui, ó, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez por todas se manifestou para aniquilar o pecado. Olha aí, ó. Pelo sacrifício de si mesmo. Mas o sistema diz que o povo está debaixo do pecado. E a palavra diz que o Senhor veio uma vez por todas para aniquilar o pecado. Eu prefiro ficar com a palavra, né? Muitos preferem acreditar no sistema mundano religioso. Eu prefiro acreditar na palavra. O Senhor aniquilou o pecado de fato. E ali eles estavam vivendo o que nós chamamos de período de transição. E aí é o que eu disse. Depois da cruz também a história foi dividida em dois momentos. Assim como antes da cruz houve dois momentos, ou seja, do pecado até a lei, e depois com a vinda da lei para diagnosticar o pecado, trazer a morte, etc., e imputar o pecado, né? Foi um segundo momento do Império das Trevas. Também o Império da Luz, o Reino da Luz, que é o Reino de Cristo, também teve dois momentos. Veja bem, amados, na cruz, podemos dizer metaforicamente que a cruz ela foi o marco zero da nova era, da era de Cristo, a era da luz. Foi o marco zero. Quando Jesus morreu, ele marcou o horário zero, né? Do sétimo dia. O dia, ele começa em que momento? Ele começa quando o sol nasce? Não. O dia começa, na prática, ele começa a 0 hora. Então você está vivendo hoje no caso, né, nós estamos no dia 13 de setembro de 2020. Quando chegar a 0 hora, já será dia 14. 0 hora, 0 minuto, 0 segundo. Já será o dia 14. Entende? Então, metaforicamente, a cruz fez a 0 hora do sétimo dia. Alguns entendem, tá, que o sétimo dia veio na vinda de Jesus no ano 70, ou ainda virá, né? Porque alguns acreditam que Jesus ainda vai vir, o que não faz nenhum sentido à luz da Bíblia. Nós já estudamos isso. Se isso está sendo chocante para você, irmão Cristiano, isso é chocante. Como assim? Jesus já veio? Calma, calma. Eu vou deixar embaixo do vídeo no YouTube um link. Amado, se você não entende isso, é fundamental você entender essa questão da vinda de Jesus no ano 70. Para você entender a graça, amado, plenamente, não tem como, tem que entender isso aí. Então, obviamente, eu não vou entrar nesse assunto hoje, mas eu vou deixar embaixo do vídeo um link atualmente com 12 estudos. Dependendo do tempo que você estiver assistindo no futuro, pode ser que haja até mais estudos. Mas no momento que estamos gravando, hoje, dia 13 de setembro de 2020, nós temos 12 estudos. É uma base maravilhosa sobre a consumação da escatologia bíblica no ano 70. Tá? Então, se você não entende isso, assista, amado. Olha, amado, vale muito a pena você investir. Eu sei que Cristiano, é muito tempo, são 12 estudos, amado. Passa voando, os estudos são maravilhosos. E vai ser um investimento maravilhoso na tua vida e no seu entendimento. Assista. Tá? Escatologia consumada. No momento, como eu disse, são 12 estudos. Então, aqui no momento, por exemplo, da carta aos Hebreus, e de toda a história da igreja primitiva, das cartas que foram escritas, eles estavam vivendo um período de transição. Tá? Porque muitos entendem que o sétimo dia começou na vinda de Cristo em 70, ou que ainda vai vir o sétimo dia, para quem acredita que Jesus ainda virá. Tá? Só que na verdade não, amado. Veja bem, por que nós entendemos que o sétimo dia começou na cruz? Porque quando começa o dia, há um período de transição. Então, no exemplo que eu dei, né, agora há pouco, hoje é dia 13 de setembro, a 0 hora, quando chegar a 0 hora, vai ser dia 14. 0 hora já é, vamos dizer assim, juridicamente, né, já é dia 14. Ou seja, se alguém nascer a 0 hora do dia 14, já vai ter nascido dia 14. O aniversário dessa pessoa vai ser no dia 14. Então, juridicamente, a 0 hora já é o dia. Só que há um período de transição da 0 hora até o nascer do sol, geralmente por volta das 6 da manhã, né? Mais ou menos. Esse período da 0 hora até as 6 da manhã no nascer do sol é o período de transição da escuridão para o dia. Mas já é o dia. Então nós entendemos que o sétimo dia não começou do ano 70. Ele amanheceu no ano 70. Percebe isso? É bom você entender isso, tá? Assim como antes da cruz houve 2 períodos,
né? Antes da lei e depois a manifestação da lei. Esses dois períodos somados foram o império das trevas, metaforicamente foi o sexto dia, né? Não por acaso o homem foi criado no sexto dia. Então esse sexto dia, metaforicamente, o dia da escuridão, o império de trevas, ele se estendeu até a cruz. Tá? O sexto dia veio até a cruz, o império das trevas, o poder das trevas. Na cruz foi às 0 hora do sétimo dia. Jesus pôs fim àquela era, aquele período de tempo de trevas. E na cruz foi 0 hora. Tá? Só que houve um período de transição para amanhecer o sétimo dia. Mas, repito, na cruz, na morte do Senhor, toda a lei foi consumada. Você acabou de ler comigo. O Senhor uma vez se manifestou para aniquilar o pecado. Então, na cruz ele fez a obra, ele aniquilou o pecado, né? Pelo sacrifício dele. Então, a obra foi completa. Tudo que a lei exigia foi completo na cruz. Só que era necessário esse período de transição para amanhecer o sétimo dia. Então, repito, amado, no nosso entendimento, o sétimo dia, que é o dia da luz, do reino, da graça, ele não começou na vinda de Jesus. No ano 70, ele começou na cruz, na hora 0, tá? Na 0 hora, né? Só que houve esse período de transição até o amanhecer. Eu vou ler um versículo aqui que só para pontuar o que eu estou falando com a Bíblia, né? Provérbios 4:18. Olha só que legal. Muito interessante aqui. Mas a vereda dos justos, e nós estamos, graças a Deus, andando na vereda dos justos, graças a Deus. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora. A aurora é aquela luz, né? Aquela luzinha fraca quando o sol começa a nascer, né? Que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Tá? Ou seja, o dia perfeito, ele chega, mas antes tem um período de transição. Há um momento de escuridão, até que começa a aparecer a aurora, por volta das 6 da manhã, né? E aí o sol vai nascendo. Então, na metáfora, foi isso que aconteceu. Jesus morreu na cruz. Ele pôs fim ao sexto dia, porque ele pôs fim ao pecado. O que iniciou, né, o período de trevas? Não foi a entrada do pecado no mundo? Foi. Né, o pecado, a maldição. A terra foi amaldiçoada, né? Maldita é a terra por sua causa e tudo mais. Né? Então começou com o pecado, com a entrada do pecado no mundo. Aí veio aquele período até a lei se manifestou, imputou o pecado até a cruz. Na cruz o Senhor aniquilou o pecado. Se ele aniquilou o pecado na cruz, logo ele aniquilou o império das trevas na cruz. E foi 0 hora do sétimo dia. Então o sétimo dia começou na cruz. Só que houve a madrugada, entre aspas. Cristiano, quando que acabou a madrugada do sétimo dia e ele começou a brilhar? No ano 70, com a vinda de Cristo. Porque na vinda de Cristo acabou o período de transição. O dia se fez perfeito. Né? Quando Jesus voltou, foi o que? O início da subida do sol e o amanhecer e dia pleno. Nessa metáfora que nós estamos trazendo. Então é bom você entender isso. Nós estamos vivendo já, amado, o período pleno da graça. Nós, como igreja, obviamente, temos uma experiência bem diferente na igreja primitiva. Porque lá eles viveram a transição. Eles nasceram ainda debaixo do pecado. Entende? Eles nasceram debaixo do pecado. Então, todos aqueles irmãos que viveram ali o período de transição, eles eram, de fato, pecadores perdoados. Entende? Porque eles nasceram ainda como pecadores. Ou seja, nasceram ainda no império das trevas. Nasceram ainda debaixo do pecado. Então, eles se tornaram pecadores perdoados. Nós nunca fomos pecadores, porque nós não nascemos debaixo do pecado. Ora, se Jesus aniquilou o pecado na cruz, e nós nascemos depois da cruz, e depois da transição, inclusive, nós já nascemos com o sol aberto. Glória a Deus. Entende? A luz do sétimo dia, nós já nascemos debaixo dessa luz. Então, aqueles irmãos já viveram o sétimo dia, eles viveram a madrugada. Né, da cruz, da consequente ressurreição de Jesus até o ano 70. Foi a madrugada do sétimo dia. Eles viveram essa madrugada. Nós não. Nós já nascemos com o sol a pino, graças a Deus. O que isso significa? Que nós já nascemos debaixo da graça. A diferença é que nós não sabíamos disso, né? O problema é esse, né? Antes de conhecer a revelação da graça, antes do evangelho genuíno ser revelado, a gente achava que ainda estava debaixo das trevas.
Como muitos irmãos hoje ainda pensam que estão debaixo das trevas. Entende? Muitos irmãos se veem em pecado, se veem amaldiçoados, né? E acham que Jesus ainda vai voltar e que se ele voltar eles vão ficar a qualquer momento. Vivem sempre desesperados com isso, porque eu vivi muito assim. Certamente muitos de vocês também viveram. Porque nós não tínhamos essa noção do que a cruz de fato representou. A cruz representou o fim do império das trevas, o fim do sexto dia metafórico, né? O fim do sexto dia, o dia da maldição, o dia da escuridão. A cruz foi o marco zero. Ela encerrou aquele sexto dia e inaugurou o sétimo. Por isso que o tema de hoje é esse. A cruz é o fim e o recomeço da humanidade. Ela foi o fim do império das trevas e o recomeço da história, né? Com a graça. Então, aqueles irmãos da igreja primitiva viveram a transição e nós já nascemos com a graça plenamente estabelecida. Glorifique a Deus muito por isso, meus amados. É muito importante você entender o que representou a cruz. E quando eu falo da cruz, obviamente, não estou falando do objeto, tá? Mas do que foi feito na cruz, do que foi realizado por Jesus ali, né? Quando Paulo fala, eu me glorio na cruz de Cristo. Claro que Paulo não está falando do objeto em si, mas daquilo que Jesus realizou, tá? Então o Senhor nasceu nesse mundo, meus amados, justamente para acabar com as trevas. Ele nasceu para aniquilar as trevas, o império de trevas. Essa era a missão principal de Jesus, livrar o seu povo da morte. Porque o povo, no período do império das trevas, o povo estava totalmente entregue à morte. Porque, além da morte biológica, que é natural, havia a prisão da alma na morte, o que eu chamo de não existência, e, além disso, também havia a morte do espírito, a inoperância. Então, era a morte plena. A morte do espírito, espiritualmente falando, né? A morte por causa do pecado, a prisão da alma na morte e a morte biológica. Era a morte plena. Era trevas. Jesus acabou com isso. Jesus acabou com a morte. Por isso que Paulo fala, vocês se lembram que Paulo diz? O último inimigo a ser aniquilado é a morte. Por quê? Porque a morte foi aniquilada plenamente no ano 70, quando amanheceu o sétimo dia. Mesmo depois da cruz, né, Jesus foi o primeiro da ressurreição, tá? Então a ressurreição já era um fato, mas mesmo nesse período o povo continuou ainda preso, não mais morto espiritualmente, isso não. Tá? O espírito já estava operante porque o pecado foi aniquilado na cruz. Mas a alma do povo ainda estava à mercê de ficar presa na morte. Até que houve a ressurreição no ano 70. Tá? Então quem viveu o período de transição viveu ainda com esse resquício. Por isso que era a madrugada. Ou seja, já era o sétimo dia na igreja primitiva. Já era o sétimo dia, mas ele estava ainda de madrugada, ou seja, ainda estava escuro. Por que isso? Nessa entendimento metafórico dos dias, né? Por que, Cristiano França, ainda estava escuro, apesar de o sétimo dia já ter sido inaugurado? Por que estava escuro ainda? Porque a lei, amado, ainda estava de pé na prática. Observe uma coisa, a lei, o Senhor pôs fim ao sentido dela original. A lei tinha um sentido. Ela tinha duas obrigações, né? Que era diagnosticar o pecado, trazer morte e condenação. Mas também a lei serviu de aio, de condutor do povo até Cristo. Então, esses dois sentidos da lei acabaram em Cristo. Entende? Cristo pôs fim, por isso que Paulo diz, né? O fim da lei é Cristo. Então, ali acabou, né? No sentido original, os sentidos originais da lei. Mas o povo continuou cumprindo a lei, porque o templo estava de pé. Então a vinda de Cristo foi justamente para acabar com aquele templo, mas não só o templo, né? Acabou com toda aquela era da lei. E acabou com aquela nação de Israel. Passou aquilo ali, acabou. O Israel agora é celestial, que é a igreja. Entende? A igreja é o verdadeiro Israel atual. O Israel de hoje, que é Israel no sangue, não tem nada a ver mais. Ele tem o nome de Israel, tem a descendência, mas não tem a ver mais com as coisas de Deus. As pessoas acham que Israel atualmente ainda tem alguma coisa especial de Deus. Não, Israel é um povo como outro qualquer, hoje em dia. Porque o Israel é celestial. Entende? É celestial, é espiritual. Aquele Israel, aquele sentido de Israel, de ser povo de Deus, acabou no ano 70.
no juízo. O juízo veio sobre Israel, destruiu o templo e acabou com a nação deles ali, com a religião deles, acabou com aquilo ali. Vocês entendem o ponto? Agora nós vemos na graça, Israel celestial, não importa o que você é na carne. Se você é gentil ou judeu, não importa. O importante é você ser nova criatura, como Paulo diz. Não importa se você é circuncisão ou incircuncisão. O que importa é você ser nova criatura. Mas então, na igreja primitiva, eles ainda estavam vivendo aquele período de escuridão da madrugada, porque a lei estava de pé ainda. Então, na vinda de Cristo, o Senhor pôs fim definitivo à lei. Mais uma vez, na cruz ele pôs fim no sentido original da lei. A lei não fazia mais sentido a partir da cruz. Tá? Só que a lei continuou sendo praticada. Então o templo estava de pé, todas as cerimônias aconteciam, os dízimos, as lavagens, as oferendas, tudo estava funcionando. Então aquele templo de pé, apesar de o sétimo dia já ter sido inaugurado, aquele templo era uma mancha no meio da criação. Entende? Era uma mancha ali. Né? Era ainda um resquício do antigo pacto. Você vê, amado, a maldição que representa hoje esse negócio de templo. Homens levantando templos hoje. Não, você só tem que se reunir no templo. Aqui Deus só se manifesta aqui no templo. O nosso templo é o endereço de Deus na terra. Percebe como isso é maldito? Esse templocentrismo que vemos hoje, né? Isso é maldito, porque isso remete ao antigo pacto. Esse negócio de templo, Deus se manifesta no templo, templo. Não, o templo somos nós. Percebe? Aquele templo de Jerusalém de pé era uma maldição. Enquanto aquele templo estivesse de pé, ainda seria madrugada. O sétimo dia foi inaugurado na cruz, mas eles estavam vivendo a madrugada do sétimo dia. Por quê? Porque aquele templo representava a escuridão do antigo pacto ainda. Por isso que foi necessário o juízo, a vinda de Cristo para a destruição daquele templo. Para que o sétimo dia amanhecesse. Para que deixasse de ser escuro e houvesse, então, o amanhecer do sétimo dia e o estabelecimento pleno da graça. Repito, hoje vivemos a graça plena. Hoje olhamos para cima e vemos o sol, a pino maravilhoso, brilhante, né? Metaforicamente falando, claro, né? Do sétimo dia. Infelizmente, muitos irmãos, apesar desse sol do sétimo dia estar a pino no céu, muitos ainda se enxergam debaixo da escuridão, por falta de entendimento. Então o céu está brilhando lá fora, mas a pessoa está dentro da caverna. O sistema religioso é uma caverna, toda fechada. Percebe? As pessoas estão dentro de cavernas, achando que está tudo escuro. Está escuro, eu ainda estou na escuridão. Jesus não voltou, estou em pecado, né? Estou amaldiçoado. Jesus voltar, vou ficar, Deus vai pesar a mão. Esse é o pensamento do sistema. Deus está sempre aborrecido. Eu sou falho, eu só me enxergo segundo a carne, eu sou uma pessoa, isso e aquilo, e eu tenho que jejuar, tenho que pagar o preço. Isso é o quê? Escuridão na mente. A pessoa está dentro de uma caverna. Do lado de fora da caverna tem um sol tremendo, é o sétimo dia, já amanheceu, mas ele está dentro da caverna. Amado, Jesus já acabou com a escuridão. Ele veio para isso. Então como é que você pode hoje se submeter a um templo religioso? Esses templos religiosos são cavernas de escuridão. Então como é que você pode submeter a isso? Eu sou servo de Deus aqui na placa CNPJ tal, o nome da igreja tal, aqui Deus se manifesta. Isso é heresia, amado. Deus se manifesta em nós, na igreja. Percebe? Então as pessoas estão no meio das trevas aí, nas cavernas. O sol da graça brilhando e a pessoa na escuridão. Jesus veio para acabar com a escuridão. Vejam só, amados. Isaías, capítulo 60, versículos 1 e 2. Olha que tremendo isso aqui. Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz. Olha a promessa. Cristiano, aqui está dizendo que vem. Amado, claro, está no antigo pacto. Então tem que falar do futuro. Nós já estamos nesse futuro. Esse futuro aqui de Isaías é o nosso presente. Nós já estamos na luz. Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz. E já veio.
e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Olha aí, ó, a metáfora do nascer da luz, né? 2. Porque eis que as trevas cobriram a terra. Quando que as trevas cobriram a terra? Quando o homem pecou. Pecado trouxe trevas, né? Então as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos. Ó. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo. A sua glória se verá sobre ti. Amado, a glória de Deus já está sobre e dentro de nós. Percebe isso? Essa escuridão que Isaías fala aqui foi antes da cruz. Na cruz o Senhor inaugurou o 7º dia. E o dia começou a amanhecer. Jesus ressuscitou. A igreja começou o seu trabalho. A lei estava funcionando? Estava. Os pecados ainda eram lembrados? Sim. Né? E todas as oferendas eram feitas? Sim, a lei estava lá. Mas a palavra de Deus, a graça, o evangelho já estava sendo pregado. Então a igreja começou o seu trabalho na madrugada do 7º dia. Até que esse 7º dia amanhecesse no ano 70. Então Jesus veio para acabar com essa escuridão que Isaías falou aqui. Viu a profecia? A glória do Senhor vai nascendo sobre ti, porque a escuridão tomou conta dos povos, mas o Senhor veio para ser a luz. Jesus, abençoados, nasceu ainda na escuridão. Né? Jesus, obviamente, nasceu antes da cruz. Não é óbvio? Então ele nasceu ainda no meio da escuridão. Gálatas 4:4. Mas, vindo a plenitude dos tempos. Está vendo, amado? A vinda de Jesus foi a plenitude dos tempos. A primeira vinda, a manifestação dele, tá? Como Messias, né? Então, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Ou seja, Jesus nasceu ainda debaixo da escuridão. Jesus nasceu no império das trevas para ele brilhar como luz no meio das trevas. Vocês estão entendendo o ponto? 2 Coríntios 4:6, vejam só. Porque Deus, que disse, olha só o que Deus disse, das trevas brilhará a luz. É quem brilhou em nossos corações. Então vocês viram a promessa, né? Aqui em Isaías, né? Vocês viram a promessa? Que vem a tua luz, levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz. É o que Deus falou, das trevas brilhará a luz, do meio das trevas a luz veio. Tá? É quem brilhou em nossos corações, é essa luz, amado, do 7º dia, da graça. Jesus é a nossa luz, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, abençoados, das trevas, do meio das trevas a luz brilhou. Jesus nasceu debaixo da lei, no meio das trevas, para brilhar como luz. Então o Senhor foi conduzido à cruz, e eu até diria que ele se deixou conduzir à cruz, né? Porque obviamente Jesus, com todo o seu poder, poderia se livrar daquilo ali, mas não, ele foi conduzido à cruz e se deixou conduzir à cruz, né? Para cumprir a vontade do Pai, obviamente, tá? E ali ele pôs fim àquele século. Foi a consumação dos séculos. Século é era, né? Ou seja, foi o período de tempo do Antigo Pacto. O período de tempo do Império das Trevas, da lei. Né? O Senhor pôs fim àquilo ali, aquela era. Tá? Do grego é aion, né? A palavra aion significa era, né? Quando o Senhor fala, por exemplo, do fim do mundo, né? Quando ele fala lá em Mateus 24, que as pessoas pensam que Mateus 24 ainda vai acontecer. Você vê que as pessoas têm um pensamento totalmente sem sentido isso aí. Eu também pensei muito tempo assim, irmão. Tá? Mas glória a Deus que o Senhor nos revelou a verdade. Mas eu também durante muitos anos pensei que Mateus 24 é para o futuro. Não, Jesus está falando daquele aion. Quando ele fala fim do mundo, a palavra traduzida por mundo, você vai lá no grego, você encontra a palavra aion, que é período de tempo, é uma era. Então quando Jesus fala em fim do mundo em Mateus 24, não é o fim da criação. Não é o fim da terra, que a terra vai acabar, vai explodir. Não é isso. É o fim de um período de tempo. Em Mateus 24, Jesus estava profetizando exatamente o fim do período de tempo da lei. O fim do império das trevas. Jesus nasceu no meio do império das trevas para brilhar como luz. E ele profetizou, esse império de trevas vai cair.
O fim do mundo vai chegar. Que mundo? O mundo da lei, o mundo dos israelitas. Esse é o sentido, ou seja, o período de tempo da lei, do império das trevas, do pecado, da ausência do Espírito Santo, né? Obviamente o Espírito Santo não habitava no seu povo antes da cruz por causa do pecado. Então era de fato um império de trevas. Era um poder da escuridão que o primeiro homem trouxe e que a lei imputou e que Jesus pôs fim. E o povo no sistema religioso hoje insiste em negar isso. E como eu disse, se colocam dentro de cavernas e acham que estão na escuridão ainda, sendo que a luz já está disponível para eles, amados. A luz do sétimo dia amanheceu no ano 70. Estamos no dia eterno. O sétimo dia, o dia do descanso, é a graça. É o dia eterno. Você já está vivendo esse dia. Jesus libertou o seu povo do império das trevas. Colossenses 1,13. Isso é um clássico, esse versículo maravilhoso, né? Vejam só. Ele nos libertou do império das trevas. Olha que coisa linda. E nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ele nos libertou do império das trevas. Já tinha feito isso aqui. Por quê? Porque Jesus já havia morrido quando Paulo escreveu isso aqui, já havia ressuscitado. Então ele já havia libertado o povo do império das trevas, do poder das trevas. Então, veja bem, aquele povo lá, da igreja primitiva, viveu e nasceu e viveu antes da cruz, ou seja, aquele povo nasceu ainda no império das trevas e o Senhor os tirou do império das trevas. Percebe? Os transportou para o reino. Nós já nascemos no reino. Nós, como igreja, que nascemos já com o sétimo dia amanhecido e com o sol do sétimo dia, né? Lá no meio-dia, né? É meio-dia para sempre. Para sempre nós temos o sol do sétimo dia em nossas vidas, né? Então, nós já nascemos nesse período do sétimo dia totalmente amanhecido, a graça totalmente estabelecida. Nós não vivemos essa transição. Então, nós fomos libertos do império das trevas de maneira indireta. Tá? Ou seja, nós fomos libertos, fomos livres de viver o império das trevas. Então fomos libertos indiretamente. Aquele povo lá da igreja primitiva, aquele povo sim, foi liberto de fato. Então o que Paulo está falando aqui serve para aquele povo daquela época. Ele nos libertou do império das trevas. Por quê? Porque eles estavam antes da cruz no império das trevas e o Senhor aniquilou o império das trevas na cruz, aniquilando o pecado e iniciou o sétimo dia. Então, amado, entenda, você está livre desse poder das trevas. Só que antes de conhecer a graça, você estava na caverna do sistema religioso. Você estava na caverna do ateísmo, que é também um tipo de sistema religioso, na minha opinião. Né? Tem que ter muita fé, entre aspas, para ser ateu, né? Então você estava lá no ateísmo, você estava em diversas... Qualquer que seja a religião que você estava no meio de um império de trevas, apesar de ter a luz a pino. Por quê? Porque você estava numa caverna. Repito, vou dizer mais uma vez, o sistema religioso é como uma caverna. O sol está brilhando lá fora, o sétimo dia está amanhecido, está um dia lindo, eterno, mas as pessoas estão, por falta de entendimento, presas na escuridão ainda. Por que o sistema se vê em pecado ainda? Porque ele só se olha segundo a carne. A Bíblia diz, a ninguém conhecemos segundo a carne, não é o que a palavra diz? Mas eles se olham segundo a carne. Você se olha segundo a carne e você vai ver defeitos. A carne de todo mundo tem defeitos, tem debilidades, tem desejos ruins. E nós que somos filhos de Deus lutamos contra essa natureza. Né? Só que as pessoas do sistema, por não entenderem que eles são abençoados, espíritos aperfeiçoados, né? Que eles são filhos de Deus, etc., né? No sentido pleno da palavra, né? Eles não entendem isso, então eles se veem ainda na escuridão, debaixo do pecado, porque isso e aquilo, porque, enfim. E aí vivem, fazem campanha. Por que a pessoa faz campanha para ser abençoada? Porque ela se vê na escuridão, tem que ser abençoada, vou fazer campanha. Ela faz campanha, passa óleo e dá o seu tudo, e sacrifica, e anda de joelho, sobe um monte, e faz jejum, e come santa ceia, e faz isso e aquilo. Para tentar achar a luz. Sabe, essa luta do povo aí no meio do sistema é para tentar achar a luz. Vou fazer um jejum para me santificar. Vou subir um monte para buscar a Deus. Vou fazer uma campanha com o padre ali, ou com o pastor, com o bispo, sei lá com quem. Vou passar um óleo para tentar me consagrar. Isso é o quê? É uma tentativa desesperada de achar a luz.
Eles não sabem que a luz já está à disposição deles. O sétimo dia já amanheceu. Mas como eles estão na escuridão religiosa, na caverna religiosa, eles ficam tentando achar a luz. Entende? O privilégio que você tem de conhecer a palavra da graça, de você saber que o sétimo dia já está amanhecido, que o sol do sétimo dia já ilumina a sua vida, que você não precisa de obras da lei, de sacrifício, de pagar preço, não precisa de nada disso. Você vive por fé. Isso é o sétimo dia. Por quê? Porque aquele aion passado já é passado. As coisas velhas passaram. Quando a palavra diz as coisas velhas já passaram, está se referindo justamente ao império das trevas. A lei, o pagar preço, os sacrifícios. 2 Coríntios 5,17. Vamos ler, abençoados. Pelo que, se alguém está em Cristo, e é bom você entender isso aqui, muitos já entendem, nós já estudamos isso aqui algumas vezes, tá? Mas se você não compreende, você vai compreender hoje. Estar em Cristo não é estar em uma denominação religiosa, tá? O sistema mundano religioso diz o quê? Que a pessoa só está em Cristo quando ela aceita Jesus, entre aspas, tá? Porque não existe, na verdade, aceitar Jesus, né? Isso não tem isso na Bíblia, mas eles inventaram isso aí. Então a pessoa, por seu próprio livre-arbítrio, aceita Jesus, e aí ela entra na denominação. Então ela passa na classe dos catecúmenos, ou dos iniciantes, não sei como, cada igreja chama de uma maneira, né? Aí eles fazem a classe lá dos iniciantes, começa a estudar, depois faz o curso de preparação para o batismo, aí depois se batiza, aí depois come a primeira comunhão na católica, ou toma a Santa Ceia, né? O Ceia do Senhor, que eles chamam lá na igreja evangélica, nos protestantes, né? E faz todo aquele ritual. Ah, agora você está em Cristo. Não, esse texto não fala disso. Esse texto fala exatamente das eras. Se você ver o contexto, inclusive, como eu disse, nós já estudamos isso aqui, futuramente voltaremos a estudar de novo, tá? Esse texto fala das eras. Diante da cruz e depois. Antes da cruz, as pessoas estavam em quem? Em Cristo? Não, elas estavam em Adão e em Moisés. Ou seja, estavam debaixo do pecado e debaixo da lei. Adão representa o pecado, porque o pecado entrou no mundo pelo primeiro homem, e Moisés representa a lei que veio para imputar o pecado, como nós já vimos. Tá? Então, antes da cruz, as pessoas estavam em Cristo? Obviamente não. Elas estavam em Adão e em Moisés, consequentemente por causa da lei. A partir do momento que Jesus acabou com o império das trevas, né, e a história da humanidade recomeçou do zero, aí as pessoas passaram a estar em Cristo. Por quê? Porque Adão foi aniquilado, o pecado, né? E a lei teve o seu fim. O fim da lei é Cristo. Tá? Então começou o sétimo dia e as pessoas então passaram a estar em Cristo. Então estar em Cristo é você estar na nova aliança. Estar em Cristo é o mesmo que não estar debaixo de Moisés e de Adão. Então nós, que já nascemos depois do ano 70, depois da graça consumada, depois do sétimo dia já amanhecido, nós já nascemos em Cristo. Então estar em Cristo não tem nada a ver com denominações religiosas. Estar em Cristo é estar na nova aliança. Percebe? Pelo que, se alguém está em Cristo, ou seja, se alguém não está mais em Moisés, não está mais nem em Adão, né? Se alguém já está no sétimo dia, já está na luz, nova criatura é. Então você já nasceu nova criatura. Eu já nasci nova criatura. Tá? A única coisa que aconteceu conosco é que nós não sabíamos disso. Então nós vivemos um período em nossa vida acreditando que ainda estávamos debaixo da lei, debaixo do pecado. Vocês entendem isso? Nós acreditávamos nisso. Acreditávamos que ainda éramos velhas criaturas. E aí, quando nós aceitamos Jesus, entre aspas, na igreja do sistema, ou nos batizamos católicos e assumimos a fé católica, sei lá, né? Qualquer um desses sistemas aí é tudo farinha do mesmo saco, na minha opinião. Então a gente achava isso. Ah, agora que eu me batizei, agora que eu tomei a comunhão na igreja, ou comi a ceia, ou não sei o quê, agora que eu faço campanha, agora que eu faço parte do hall de membros, agora eu sou nova criatura. Não é isso que Paulo está falando aqui. Você não pode isolar o versículo do contexto.
Ele está falando das eras. Então, se agora alguém está em Cristo, se alguém não está mais na era passada, mas está agora na era de Cristo, é nova criatura. Então, aquele povo que viveu a transição do antigo para o novo pacto, que viveu, né, que foi liberto do império das trevas, aquele povo passou a estar em Cristo. Nós já nascemos em Cristo. Está claro isso para você? Porque você já nasceu na nova aliança. Pelo que se alguém está em Cristo... Então vamos terminar de ler o versículo. Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. As coisas velhas é o quê? Império das trevas, morte, condenação, né? Maldição da lei, ausência de Deus, do Espírito Santo, enfim. Isso eram as coisas velhas que já passaram. Eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Você nasceu já com tudo renovado. Porque Jesus é o renovo. Entende? Jesus é o renovo. O tempo antigo passou. Jesus veio ser o renovo. Ele veio acabar com aquela escuridão. Então as pessoas hoje, amados, que vivem debaixo de obras da lei num sistema mundano e religioso, elas estão nessa escuridão por falta de entendimento. Então, para elas, Jesus não veio fazer o que ele fez, o que ele tinha que fazer, na verdade, e fez. Mas para quem está no sistema religioso, Jesus não fez nada. Veja só as promessas aqui de renovo. Olha só, no Antigo Pacto. Jeremias 23, 5. Vejam só. Eis que vem dias... E aí que tá, você tem que se posicionar contextualmente para você entender que esses dias já vieram. Isso aqui é Antigo Pacto. Eu estou lendo aqui a profecia. Eis que vem dias, diz o Senhor, que levantarei a Davi um renovo justo. E sendo rei, reinará e agirá sabiamente. E praticará o juízo e a justiça na terra. Não foi exatamente o que Jesus fez? Jesus trouxe o juízo e Jesus praticou a justiça. Ele justificou os seus. Percebe? Ele foi o renovo. Então, quando Paulo disse as coisas velhas passaram, tudo se fez novo, é o quê? Foi um cumprimento do que Jesus fez. Jesus renovou todas as coisas. Tudo se fez novo. Você já vive uma vida de nova vida. De nova criatura. A palavra não diz que Jesus cumpriu a lei e os profetas? Essas profecias já estão cumpridas. Jesus foi o renovo. Então as coisas velhas que passaram, já passaram, não vão passar ainda. Zacarias 3, versículos 8 e 9. Eu vou ler aqui a Nova Versão Internacional. Ouçam bem, sumo sacerdote Josué e seus companheiros sentados diante de você, homens que prefiguram coisas que virão, e já vieram, né? Vou trazer o meu servo, o renovo. Ó, quem é o renovo? Jesus. Eu vou trazer o renovo. Jesus veio para renovar todas as coisas. Versículo 9. Vejam a pedra que coloquei na frente de Josué. Olha que coisa. Ela tem 7 pares de olhos. Uma outra tradução possível aqui seria assim, ela tem 7 lados. Tá? Eu acredito que seja uma referência a quando diz 7 pares de olhos ou 7 lados, né? Ou seja, essa pedra está de olho em todas as coisas, em todas as dimensões. Tá? Esse é o sentido. E eu pergunto para vocês, quem é a pedra da igreja? Você está entendendo o ponto? Recentemente nós estudamos sobre isso. A pedra fundamental da igreja é Jesus. Então vejam a pedra que coloquei na frente de Josué. Ela tem 7 pares de olhos. É como eu disse, uma referência, né? Uma pedra que está de olho em todas as coisas. Ela está virada para todas as dimensões. E gravarei nela uma inscrição, declara o Senhor dos Exércitos. Veja só, amado. E removerei o pecado desta terra num único dia. Que dia foi esse? Foi o dia do renovo. Foi a cruz. Removerei o pecado em um único dia. Já se cumpriu. Pegou aí? Porque Jesus é o renovo prometido. Vou trazer o meu servo. Vou manifestar o meu servo.
o renovo, o rei que reina com justiça, que praticará e já praticou o juízo e a justiça na terra. Esse é Jesus, meu irmão. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Deus que está acima de tudo. Percebe? Ele é o renovo. O que ele fez na cruz foi o fim da era da lei, tá? Que se consumou primeiro na cruz, né? Na cruz pôs fim à lei e ao pecado, em seu sentido, né? Original da lei. E no ano 70 o fim definitivo com a queda do templo. Jesus renovou todas as coisas. Quando ele voltou, ele renovou tudo. Ele trouxe a vida eterna. Aqueles que estavam mortos ressuscitaram. A morte foi destruída. Como Paulo disse, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Já foi. Tudo está consumado. Esse é o evangelho da graça. Fora disso não tem evangelho da graça. Percebe? Então, amado, a obra realizada no Calvário foi o renovo de todas as coisas. Foi o renovo. Então eles viveram o momento zero, né? A hora zero, né? Do renovo. Aquele povo lá na igreja primitiva. Viveram a transição, a madrugada, entre aspas, do 7º dia. E ele amanheceu. O novo e vivo caminho foi inaugurado na cruz. E a luz desse caminho plenamente veio no ano 70. O novo e vivo caminho. Como diz lá na carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 20. Olha o que a palavra diz aqui. Pelo novo e vivo caminho que ele, o Senhor, o renovo, nos consagrou. É um caminho novo, amado. A graça é um caminho novo em relação ao antigo pacto. Ele é novo e vivo e, eu diria mais, é eterno. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, nos inaugurou. Algumas versões dizem inaugurou, né? Pelo véu, isto é, pela sua carne, né? Jesus deu o seu sangue. E através do seu véu, da sua carne, que foi rasgada na cruz ali, né, derramou o seu sangue, deu a sua vida, ele inaugurou um novo caminho. Então esse novo caminho começou na cruz. Na cruz foi o recomeço da humanidade. O fim do império das trevas e o fim de um novo caminho. Glória a Deus por isso. Hoje vivemos esse novo caminho plenamente estabelecido. Esse nosso novo caminho está plenamente iluminado pelo 7º dia. É muito maravilhoso entender isso. Amado, no meio do sistema religioso você nunca entenderia isso. No sistema religioso as pessoas dão um valor relativo à cruz. É um valor relativo. Para nós que conhecemos a palavra da graça, o valor da cruz é absoluto, não é relativo. É totalmente absoluto. Nós entendemos exatamente o que o Senhor fez lá. Ele pôs fim à era da lei, à era do pecado, inaugurou um novo caminho. E nós tivemos o privilégio de nascer nesse caminho totalmente iluminado pelo sol do 7º dia. Passamos um período na escuridão, nas cavernas dos templos religiosos, mas o Senhor nos tirou de lá. E hoje, pelo conhecimento da graça, podemos viver essa luz. Nós passamos um tempo misturando, como Jesus disse, né? Remendo novo em pano velho. Nós passamos um tempo ainda colocando vinho novo em odres velhos, por falta de entendimento. Mas aprove Deus, em algum momento de nossa história, revelar a graça para nós, o que é um privilégio inenarrável. Você não pode nunca, jamais, meu irmão, se esquecer de agradecer a Deus pela revelação da graça. Por essa palavra transformadora, que tirou você da escuridão, das cavernas religiosas. Trouxe você para a luz na sua mente. Você já estava no tempo da luz, mas a escuridão religiosa não deixava você enxergar essa luz. Então nós vivemos lá, costurando pano novo, né? Remendo novo em pano velho. Quantos anos? Eu passei um pouco mais de 20 anos, colocando vinho novo em odre velho, misturando lei com graça. Não, isso não pode acontecer. E eu louvo a Deus que hoje nós vivemos todo o renovo. Nós vivemos no recomeço que o Senhor inaugurou, no novo caminho, graças a Deus. Vivemos a plenitude do renovo. E eu encerro justamente com essa passagem em Marcos,
Livro histórico de Marcos, capítulo 2, versículos 21 e 22. Ninguém cose remendo de pano novo em vestido velho. Cose é costura, né? É do verbo coser, que significa costurar. Ninguém costura remendo de pano novo em vestido velho. Do contrário, o remendo novo tira parte do velho e torna-se maior a rotura. Aí 22 agora. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo romperá os odres. Porque o odre velho, na metáfora aqui, ele já está esticado, né? Ele já passou por aquele uso, então já houve outros vinhos dentro dele que fermentaram. E esses vinhos esticaram o odre. Então, se você coloca um vinho novo em um odre velho, o vinho vai fermentar e o odre já está velho, não vai aguentar e vai romper-se. Então, nós vivíamos com odres rompidos em nossas vidas, derramando vinho novo em nossas vidas, porque nós vivíamos na escuridão na mente. Tá? Então ninguém deita vinho novo em odres velhos. Isso não existe. Sabe, amados? Isso é uma perdição terrível. Sabe? Isso é uma heresia sem fim que muitos vivem até hoje, infelizmente. Do contrário, o vinho novo se romperá os odres e perder-se-á o vinho e também os odres. Mas deita-se vinho novo em odres novos. Glória a Deus. Nós estamos vivendo o vinho novo, em odres novos. É um novo e vivo caminho. Aliás, eu me lembrei que nós temos um estudo que fala dessa questão aqui dos odres. É interessante esse estudo. Nesse estudo a gente trabalha, né, esse entendimento que Jesus passou aqui. É bem interessante. Eu vou deixar aí embaixo do vídeo no YouTube aí também, para quem está vendo pela gravação, tá? Então, amados, glorifica a Deus pela graça. Glorifica a Deus porque a cruz foi o marco zero da história da humanidade. Na cruz tudo zerou. Acabou o império das trevas, acabou o pecado, o fim da lei. Houve a madrugada, onde a lei ainda era praticada no templo, então houve essa madrugada necessária, esse período de transição que os primeiros irmãos lá na igreja primitiva viveram. Mas o sétimo dia amanheceu na vinda de Cristo, no ano 70. Se você não entende essa questão da vinda de Cristo no ano 70, como eu disse, eu vou deixar o link aí dos estudos sobre a vinda de Cristo, para você entender que tudo já foi consumado. E hoje nós vivemos plenamente o sétimo dia. Nós já vivemos o recomeço que o Senhor fez para nós. E para sempre. Glória a Deus por isso. Glórias a Deus pela graça. Glórias a Deus por essa revelação. E pela libertação que essa palavra trouxe para a nossa vida, para a glória de Deus.